Podcast do Transporte. Alô, alô, feliz ano novo! O ano já começou, né? Mas ainda tem gente aquecendo as turbinas. Muita gente que trabalha direto, porque o mundo do transporte não para. Mas nós ainda temos o que contar em nossa retrospectiva, porque vivemos um ano muito intenso na mobilidade. E hoje vamos lembrar de dois temas muito importantes, a tecnologia e a eletrificação. Portanto, este será um episódio ligado na tomada. Vem junto, Plug and Play! Eu sou Alexandre Perege e este é o podcast do transporte. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Na nossa vida cotidiana, não conseguimos passar sem informatização e sem aplicativos de vários tipos e jeitos. O transporte é só mais um lado desta presença avassaladora da tecnologia. Dentro de um ônibus, trem, metrô, na compra de bilhetes, no monitoramento das linhas, na comunicação com o passageiro, nos pagamentos, medições, planejamento de rotas e prazos. Pois é, a tecnologia está em toda a parte do transporte. E o podcast do transporte, desde sempre, acompanha este importante setor do ecossistema da mobilidade. São informações sobre como cada empresa funciona, até análises de conjuntura e previsões de novos sistemas e formatos. Vamos lembrar, então, algumas dessas ideias e análises da tecnologia no transporte. Primeiro, registramos o diretor da Transdata, empresa que atua em várias soluções de mobilidade urbana, como bilhetagem, biometria, georreferenciamento e outras tecnologias. Analisando o histórico de inovações e tecnologias, Rafael Teles vai fundo na falta de sustentabilidade e planejamento. A tecnologia sobra no Brasil há muito tempo. O Brasil é um grande desenvolvedor de tecnologia, né? Seja tecnologia desenvolvida aqui, seja de coisas que são importadas e integradas para serem usadas aqui. A grande dificuldade no Brasil foi sempre como é que você financia essa inovação. Como é que você financia a tecnologia? Veja, quando a gente fala de descarbonização, o Brasil tem experiências pioneiras de ônibus a etanol, de ônibus a gás. Isso a gente está falando de 40 anos atrás, né? Ônibus elétrico, a gente já teve grandes programas de eletrificação, né? Projeto Trólebus na época da EBTU, agora volta com a história do ônibus a bateria, né? Já tivemos projeto de ônibus a hidrogênio em São Paulo em 98. E para onde isso foi? Por que o ônibus a hidrogênio não avançou naquela época? Porque ele era um projeto, mas ele não tinha verba, né? Não tinha estrutura de financiamento para avançar nacionalmente. Então a grande questão é, como é que a gente financia esse avanço tecnológico? Porque a tecnologia está disponível, ela está na mão, é só pedir. O crescimento desorganizado da inteligência do transporte de passageiros vai dar trabalho para a tecnologia juntar as pontas soltas. Um veterano do setor, João Ronco, presidente da Prodata Mobility, acompanha a evolução e confia nas novas soluções. Eu, que estou desde 1978 na área de bilhetagem eletrônica, e vi essa evolução, a evolução do papelzinho que picotava uma ponta, depois para um bilhete magnético, depois para um cartão ISO magnético, aí depois para um cartão inteligente, e agora meios de pagamentos que é o próprio celular, o NFC, né, o QR Code, o Pix, WhatsApp Chat, você consegue conversar no WhatsApp e comprar um crédito para você andar em alguma cidade do Brasil. Tá? Então, por meio desse leque de meios de pagamento, que os sistemas vão se integrar. Então, quando a gente fala, aquele município, o ônibus daquele município não aceita o cartão do intermunicipal, isso vai acabar, porque através dos meios de pagamento, se aceita um cartão de crédito vale em qualquer um. Eu estou na cidade A, o meu sistema Prodata está na cidade A e está na cidade B, ou pode ser até de um outro fornecedor na cidade B. O cara passou o cartão de crédito aqui na cidade A, passou o mesmo cartão na cidade B, os dois sistemas vão informar para a operadora e para o adquirente do cartão de crédito que aquele cara passou naquele sistema. E isso vai para a central do operador e ele lá vai ter os dados para poder comprovar o que ele está transportando. A tecnologia não tem limites e às vezes parece até coisa de filme.
pois o diretor de marketing e mercado da Tacom, projetos de bilhetagem inteligente, Marco Antônio Tonucci, deu entrevista ao podcast do transporte, desenhando um plano que permite à pessoa viajar sem nenhum meio de pagamento, nem cartão, nem carteira, nem celular. Ele contou pra gente como isso funciona. Os sistemas de bilhetagem estão maduros o suficiente para poder usar isso como meio de pagamento. Tá certo? A gente desenvolveu a tecnologia toda, levou o sistema todo para a nuvem, de modo que eu não precise mais de mídia para poder fazer pagamento. Então a gente acredita que vai haver uma ruptura muito forte na área de pagamento agora, tirando a mídia plástica e as outras mídias, telefone celular, o que for, nós vamos tirar isso de dentro do ônibus e a mídia de aprovação vai ser a biometria. Então, toda a parte de relação com o mundo financeiro vai estar lá na nuvem, na ABT do cara. Então o cara tem um ABT, uma carteira digital da nuvem, que se relaciona com todos os meios de pagamento possíveis. Cartão de crédito, débito, Pix, o que for. Mas a relação no transporte fica entre a pessoa física e a carteira dela. Eu não preciso de nada mais do que o identificador biométrico do cara e as relações de segurança necessárias para aprovar essa transação, para dizer que é aquele cara quanto ele tem que pagar, com as regras de tarifação, e ir lá na carteira digital dele buscar o dinheiro. Mais um veterano do mercado, Valmir Colodrão, falou ao podcast do transporte, tanto na condição de sócio da Praxio, como agora, já como CEO da Primova, grupo que tem as marcas Citamob, Paguemob e Unic. E Colodrão cutuca um ponto fraco na cadeia, a comunicação. A gente fala passageiro, cliente, né? Então, ele tem que ser tratado como cliente, e hoje tem que ser ouvido, principalmente. Tem tantas coisas que pode ser que eles precisem que ninguém sabe, né? Ou a gente fica do lado de cá só imaginando que eles precisam, mas a gente, na verdade, não sabe, né? Também vejo que tem pouca publicidade, pouco marketing das empresas de ônibus, né? Ou eles não atingem a população que utiliza o serviço deles, né? Então, se fosse mais claro, como você anda de ônibus, olha, você tem um celular, baixa o aplicativo, põe um crédito, você pode andar de ônibus, pronto, estaria resolvido o problema, né? Então, eu acho que eles teriam que ouvir mais o cliente, né? Fazer um CX, uma experiência do cliente no cliente dele, né? Sua Majestade, o passageiro, ou, como querem alguns, o cliente. Essa é a nova abordagem que o mercado quer implantar. E para isso conta-se com o apoio da tecnologia para transformar a nossa vida num desenho animado dos Jetsons. Se você não conhece, vale a pena jogar no Google, viu? E quem falou sobre o tema conosco foi Fábio Ferreira, da Empresa U. Tem que criar uma jornada para ele que seja totalmente amigável, que seja personalizada, não ter só o ônibus novo, tal, veículo, um ar-condicionado, USB e tal, mas, por exemplo, um exemplo que a gente gosta de dar muito, eu chego lá no meu escritório, eu falo assim, vou traçar minha rota para ir embora. Aí ele fala assim, olá Fábio, boa noite, né? Ele me manda uma mensagem no meu aplicativo, vejo que você está indo para sua casa agora, né? Olha só, a sua melhor rota é a linha X, só que, infelizmente, nos próximos 40 minutos o carregamento dela é muito alto. Mas a gente tem uma alternativa para você. Pega a linha Y, conecte com a linha Z em tal lugar e você ainda ganha um voucher para tomar um café na cafeteria X nesse tal lugar. E você criar esse tipo de ambiência com o usuário que ele tem, o usuário digital tem hoje, né? Essa geração que tem, e que às vezes a gente não consegue ainda trazer essa experiência personalizada para ele dentro do sistema de transporte público. Então assim que a gente acha que inteligência artificial para mapear esses perfis e essa combinação de elementos, de informações que o sistema de transporte tem, ela vai trazer para beneficiar o usuário, trazer em cima de receitas acessórias e atrair os usuários hoje de transportes individuais para o transporte público. Mas no ponto, no dia a dia, ainda tem muito chão até chegar neste mundo eficiente, que vai melhorar muito a experiência dos passageiros e trazer mais gente de volta aos ônibus. O diretor comercial da Go Systems, Romano Garcia, analisa. Existe esse desafio também de como atrair o passageiro. Então, aspectos como confiabilidade do sistema, segurança, velocidade comercial, enfim, são aspectos que realmente atraem clientes. E por isso a informação precisa ser cada vez mais confiável. A partir do momento em que o passageiro faz uso de toda essa tecnologia, mas o transporte não cumpre com a parte dele, chega atrasado, a informação do realizado é totalmente distinta àquela do planejado, nada vai funcionar. É nesse sentido que a gente tem trabalhado muito, né? Aproximar os dois universos é gerar informação confiável
para que o meio de transporte preferido de um passageiro do transporte público realmente possa ser o telefone celular dele, o smartphone dele. Sem essas iniciativas, sem que algum esforço seja envidado, não só pelas empresas de tecnologia, mas por todos os stakeholders aí da cadeia, operadores, órgãos gestores, nós não vamos observar um aumento na demanda tão cedo, né? A boa notícia é que muitas iniciativas nesse sentido vêm sendo empreendidas aí por todos os participantes da cadeia. É isso, os participantes da cadeia fazendo o que precisa ser feito para o transporte lá na ponta funcionar bem para todos. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Chequio, software especialista em vistoria. Podcast do Transporte. Fazer previsões sobre a eletrificação do transporte público de passageiros é pegar em fio desencapado. O que o podcast do transporte fez e apresenta para vocês é um mosaico de pessoas relevantes no mercado e suas opiniões, que vão do entusiasmo ao pé atrás. Bora lá! Nós começamos mostrando o entusiasmo do evento da Eletra no ABC Paulista, que teve a presença do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin, de 10 ministros e ainda de uma renca de deputados. Para Milena Romano, a ocasião foi marcante para Lula, com a sacramentação do elétrico no transporte brasileiro. Eu acho que ele se entusiasmou muito e viu que nós temos tudo nas nossas mãos. Além da gente ter a neoindustrialização, uma oportunidade de implementar a neoindustrialização com esse novo mercado de eletromobilidade no Brasil, né? Com fábricas e peças e mão de obra e tecnologia 100% brasileira. Então eu acho que isso veio para ficar e com o apoio total do governo federal. A novidade traz agitação para o mercado. Os concessionários estão pressionados a fazerem atualizações descarbonizantes, mas como entrar de cabeça numa revolução tão grande, sem saber quanto custa, quem financia, quando gasta e onde abastece. Atenta a isso, a ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, resolveu montar uma planilha de custos para o ônibus elétrico, da mesma maneira como já havia feito a planilha do diesel, que faz o maior sucesso desde 2017. O especialista Fernando Fleury, um dos coordenadores do trabalho encomendado pela ANTP, encontrou bons caminhos, mas também um certo assodamento. É que tem gente indo com muita sede ao poste. E alguns resultados beiram o patético. Vou te dar um exemplo. Existe um município que solicitou a implementação de um ônibus elétrico como teste, não era um município pequeno. De repente, numa visita à garagem, observou-se que escondido no canto da garagem havia um gerador a diesel para abastecimento do veículo elétrico. E quando de repente perguntaram para o responsável pela garagem, mas afinal que esquizofrenia era aquela? Ele falou, gente, se eu colocasse uma subestação na minha garagem e puxar energia para carregar esse veículo, eu derrubo a rede do bairro o dia que eu estiver carregando. Ou seja, você simplesmente começou pela ponta errada. Mas o começo é assim mesmo, né? Para não errar, também a indústria tem que estar pronta para aumentos repentinos de demanda. Já no evento da NTU, em agosto, Flávio Pimenta, da Nansen, empresa produtora de estações de recarga, mostrou que estava de olho vivo, acompanhando o crescimento dos elétricos e atento ao ponto certo de fazer investimentos. Eu acho que a gente está quase na curva em que isso vai deixar de ser protótipo, em que isso vai deixar de ser projeto piloto e vai passar a ser realmente utilizado em larga escala, até porque existe uma discussão muito grande em trazer qualidade do transporte público para o cliente. A indústria está preparada, mas ainda não está bom para todo mundo. Tem a questão dos impostos, como contou o Danilo Festner, diretor de operações comerciais da Iveco. Nosso primeiro objetivo com esse modelo é introduzir essa oportunidade em países como Chile, Colômbia, Uruguai, Costa Rica, que são países que já
tem essa característica de estar comprando veículos elétricos e, ao mesmo tempo, não tem barreiras de importação como o Brasil tem. Então, o governo deve incentivar os veículos elétricos? Mas e os importados? Devem ser taxados mais ou menos? A questão da carga tributária incomoda a todos, mas no caso do imposto de importação na competição pelo mercado elétrico, a disputa tem gente grande envolvida. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, pressionava pelo fim da isenção de imposto para os veículos totalmente elétricos através de seu presidente, Márcio de Lima Leite. Nós defendemos 35% de imposto de importação para os veículos elétricos. E que fosse criado um regime de cotas para que não tivesse o efeito que teve da China na América Latina, para que não fosse um crescimento que passasse de 4% para 21%, para que se tenha a introdução da nova tecnologia, mas que não seja usado como uma entrada para acabar com o mercado local. O governo brasileiro ele tem sinalizado que não gostaria de fazer mudanças abruptas. Então, uma alternativa que tem se discutido é de fazer um phase-out, que haja uma gradualidade aí no espaço de 3 anos para se voltar à alíquota de 35%. Então, a proposta é que haja um regime de cotas que não privilegia montadora A, B ou C, mas que o regime de cotas sirva inclusive para os distribuidores, para importadores, mas que não haja enxurrada no mercado brasileiro. Os argumentos da Anfávia foram vitoriosos e o governo vai retirar aos poucos as isenções de carros elétricos importados. Mas enquanto isso, nós dávamos uma volta completa, porque na Bus Road Europe, evento mundial de ônibus realizado na Bélgica, Admo Bazani, editor do Diário do Transporte, testemunhou o sucesso do ônibus elétrico 100% brasileiro no estande da Mercedes. Todo feliz, falou Walter Barbosa, agora vice-presidente da Mercedes. Então aqui a gente está mostrando o nosso E500i, o veículo 100% elétrico com autonomia até de 250 km nas condições mais adversas possíveis, ou seja, alta temperatura. Podcast do Transporte. Alô, alô, feliz ano novo! O ano já começou, né? Mas ainda tem gente aquecendo as turbinas. Muita gente que trabalha direto, porque o mundo do transporte não para. Mas nós ainda temos o que contar em nossa retrospectiva, porque vivemos um ano muito intenso na mobilidade. E hoje vamos lembrar de 2 temas muito importantes, a tecnologia e a eletrificação. Portanto, este será um episódio ligado na tomada. Vem junto, Plug and Play! Eu sou Alexandre Perege e este é o podcast do Transporte. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Na nossa vida cotidiana, não conseguimos passar sem informatização e sem aplicativos de vários tipos e jeitos. O transporte é só mais um lado desta presença avassaladora da tecnologia. Dentro de um ônibus, trem, metrô, na compra de bilhetes, no monitoramento das linhas, na comunicação com o passageiro, nos pagamentos, medições, planejamento de rotas e prazos. Pois é, a tecnologia está em toda a parte do transporte. E o podcast do transporte, desde sempre, acompanha este importante setor do ecossistema da mobilidade. São informações sobre como cada empresa funciona, até análises de conjuntura e previsões de novos sistemas e formatos. Vamos lembrar então algumas dessas ideias e análises da tecnologia no transporte. Primeiro, registramos o diretor da Transdata, empresa que atua em várias soluções de mobilidade urbana, como bilhetagem, biometria, georreferenciamento e outras tecnologias. Analisando o histórico de inovações e tecnologias, Rafael Teles vai fundo na falta de sustentabilidade e planejamento.
Tecnologia sobra no Brasil há muito tempo. O Brasil é um grande desenvolvedor de tecnologia, né? Seja tecnologia desenvolvida aqui, seja de coisas que são importadas e integradas para serem usadas aqui. A grande dificuldade no Brasil foi sempre como é que você financia essa inovação. Como é que você financia a tecnologia? Veja, quando a gente fala de descarbonização, o Brasil tem experiências pioneiras de ônibus a etanol, de ônibus a gás. Isso a gente está falando de 40 anos atrás. Né? Ônibus elétrico, a gente já teve grandes programas de eletrificação, né? Projeto Trólebus na época da EBTU, agora volta com a história do ônibus a bateria, né? Já tivemos projeto de ônibus a hidrogênio em São Paulo em 98. E para onde isso foi? Por que o ônibus a hidrogênio não avançou naquela época? Porque ele era um projeto, mas ele não tinha verba, né? Não tinha estrutura de financiamento para avançar nacionalmente. Então a grande questão é, como é que a gente financia esse avanço tecnológico? Porque a tecnologia está disponível, ela está na mão, é só pedir. O crescimento desorganizado da inteligência do transporte de passageiros vai dar trabalho para a tecnologia juntar as pontas soltas. Um veterano do setor, João Ronco, presidente da Prodata Mobility, acompanha a evolução e confia nas novas soluções. Eu, que estou desde 1978 na área de bilhetagem eletrônica, e vi essa evolução, a evolução do papelzinho que picotava uma ponta, depois para um bilhete magnético, depois para um cartão ISO magnético, aí depois para um cartão inteligente, e agora meios de pagamentos que é o próprio celular, o NFC, né, o QR Code, o Pix, WhatsApp Chat, você consegue conversar no WhatsApp e comprar um crédito para você andar em alguma cidade do Brasil. Tá? Então, por meio desse leque de meios de pagamento, que os sistemas vão se integrar. Então, quando a gente fala, aquele município, o ônibus daquele município não aceita o cartão do intermunicipal, isso vai acabar, porque através dos meios de pagamento, se aceita um cartão de crédito vale em qualquer um. Eu estou na cidade A, o meu sistema Prodata está na cidade A e está na cidade B, ou pode ser até de um outro fornecedor na cidade B. O cara passou o cartão de crédito aqui na cidade A, passou o mesmo cartão na cidade B, os dois sistemas vão informar para a operadora e para o adquirente do cartão de crédito que aquele cara passou naquele sistema. E isso vai para a central do operador e ele lá vai ter os dados para poder comprovar o que ele está transportando. A tecnologia não tem limites e às vezes parece até coisa de filme, pois o diretor de marketing e mercado da Tacom Projetos de Bilhetagem Inteligente, Marco Antônio Tonucci, deu entrevista ao podcast do transporte desenhando um plano que permite à pessoa viajar sem nenhum meio de pagamento, nem cartão, nem carteira, nem celular. Ele contou pra gente como isso funciona. Os sistemas de bilhetagem estão maduros o suficiente para poder usar isso como meio de pagamento. Tá certo? A gente desenvolveu a tecnologia toda, levou o sistema todo para a nuvem, de modo que eu não precise mais de mídia para poder fazer pagamento. Então a gente acredita que vai haver uma ruptura muito forte na área de pagamento agora, tirando a mídia plástica e as outras mídias, telefone celular, o que for, nós vamos tirar isso de dentro do ônibus e a mídia de aprovação vai ser a biometria. Então, toda a parte de relação com o mundo financeiro vai estar lá na nuvem, na ABT do cara. Então o cara tem um ABT, uma carteira digital da nuvem, que se relaciona com todos os meios de pagamento possíveis. Cartão de crédito, débito, Pix, o que for. Mas a relação no transporte fica entre a pessoa física e a carteira dela. Eu não preciso de nada mais do que o identificador biométrico do cara e as relações de segurança necessárias para aprovar essa transação, para dizer que é aquele cara, quanto ele tem que pagar, com as regras de tarifação, e ir lá na carteira digital dele buscar o dinheiro. Mais um veterano do mercado, Valmir Colodrão, falou ao podcast do transporte, tanto na condição de sócio da Praxio, como agora, já como CEO da Primova, grupo que tem as marcas Citamob, Paguemob e Unic. E Colodrão cutuca um ponto fraco na cadeia, a comunicação. A gente fala passageiro, cliente, né? Então, ele tem que ser tratado como cliente, que hoje tem que ser ouvido, principalmente. Tem tantas coisas que pode ser que eles precisem que ninguém sabe, né? Ou a gente fica do lado de cá só imaginando que eles precisam, mas a gente, na verdade, não sabe, né? Também vejo que tem pouca publicidade, pouco marketing das empresas de ônibus, né? Ou eles não atingem a população que utiliza o serviço deles, né? Então, se fosse mais claro, como você anda de ônibus, olha, você tem um celular, baixa o aplicativo, põe um crédito, você pode andar de ônibus, pronto, estaria resolvido o problema, né? Então, eu acho que eles teriam que ouvir mais o
o cliente, né? Fazer um CX é uma experiência do cliente no cliente dele, né? Sua Majestade, o passageiro, ou, como querem alguns, o cliente. Essa é a nova abordagem que o mercado quer implantar. E para isso conta-se com o apoio da tecnologia para transformar a nossa vida num desenho animado dos Jetsons. Se você não conhece, vale a pena jogar no Google, viu? E quem falou sobre o tema conosco foi Fábio Ferreira, da empresa U. Tem que criar uma jornada para ele que seja totalmente amigável, que seja personalizada, não ter só o ônibus novo, tal, veículo, ar-condicionado, USB, tal, mas, por exemplo, um exemplo que a gente gosta de dar muito, eu chego lá no meu escritório, eu falo assim, vou traçar minha rota para ir embora. Aí ele fala assim, olá Fábio, boa noite, né? Ele me manda uma mensagem no meu aplicativo, vejo que você está indo para sua casa agora, né? Olha só, a sua melhor rota é a linha X, só que, infelizmente, nos próximos 40 minutos o carregamento dela é muito alto. Mas a gente tem uma alternativa para você. Pega a linha Y, conecte com a linha Z em tal lugar e você ainda ganha um voucher para tomar um café na cafeteria X nesse tal lugar. E você criar esse tipo de ambiência, um usuário que ele tem, o usuário digital tem hoje, né? Essa geração que tem, e que às vezes a gente não consegue ainda trazer essa experiência personalizada para ele dentro do sistema de transporte público. Então assim que a gente acha que inteligência artificial para mapear esses perfis e essa combinação de elementos, de informações que o sistema de transporte tem, ela vai trazer para beneficiar o usuário, trazer em cima disso receitas acessórias e atrair os usuários hoje de transportes individuais e transporte público. Mas no ponto, no dia a dia, ainda tem muito chão até chegar neste mundo eficiente, que vai melhorar muito a experiência dos passageiros e trazer mais gente de volta aos ônibus. O diretor comercial da Go Systems, Romano Garcia, analisa. Existe esse desafio também de como atrair o passageiro. Então, aspectos como confiabilidade do sistema, segurança, velocidade comercial, enfim, são aspectos que realmente atraem clientes. E por isso a informação precisa ser cada vez mais confiável. A partir do momento em que o passageiro faz uso de toda essa tecnologia, mas o transporte não cumpre com a parte dele, chega atrasado, a informação do realizado é totalmente distinta àquela do planejado, nada vai funcionar. É nesse sentido que a gente tem trabalhado muito, né? Aproximar os dois universos é gerar informação confiável para que o meio de transporte preferido de um passageiro do transporte público realmente possa ser o telefone celular dele, o smartphone dele. Sem essas iniciativas, sem que algum esforço seja envidado, não só pelas empresas de tecnologia, mas por todos os stakeholders aí da cadeia, operadores, órgãos gestores, nós não vamos observar um aumento na demanda tão cedo, né? A boa notícia é que muitas iniciativas nesse sentido vêm sendo empreendidas aí por todos os participantes da cadeia. É isso, os participantes da cadeia fazendo o que precisa ser feito para o transporte lá na ponta funcionar bem para todos. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Chequio, software especialista em vistoria. Podcast do Transporte. Fazer previsões sobre a eletrificação do transporte público de passageiros é pegar em fio desencapado. O que o podcast do transporte fez e apresenta para vocês é um mosaico de pessoas relevantes no mercado e suas opiniões, que vão do entusiasmo ao pé atrás. Bora lá! Nós começamos mostrando o entusiasmo do evento da Eletra no ABC Paulista, que teve a presença do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin, de 10 ministros e ainda de uma renca de deputados. Para Milena Romano, a ocasião foi marcante para Lula, com a sacramentação do elétrico no transporte brasileiro. Eu acho que ele se entusiasmou muito e viu que nós temos tudo nas nossas mãos. Além da gente ter a neoindustrialização, uma oportunidade de implementar a neoindustrialização com esse novo mercado de eletromobilidade no Brasil, né?
com fábricas e peças e mão de obra e tecnologia 100% brasileira. Então eu acho que isso veio para ficar e com o apoio total do governo federal. A novidade traz agitação para o mercado. Os concessionários estão pressionados a fazerem atualizações descarbonizantes, mas como entrar de cabeça numa revolução tão grande, sem saber quanto custa, quem financia, quando gasta e onde abastece? Atenta a isso, a ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, resolveu montar uma planilha de custos para o ônibus elétrico, da mesma maneira como já havia feito a planilha do diesel, que faz o maior sucesso desde 2017. O especialista Fernando Fleury, um dos coordenadores do trabalho encomendado pela ANTP, encontrou bons caminhos, mas também um certo assodamento. É que tem gente indo com muita sede ao poste. E alguns resultados beiram o patético. Vou te dar um exemplo. Existe um município que solicitou a implementação de um ônibus elétrico como teste, não era um município pequeno. De repente, numa visita à garagem, observou-se que escondido no canto da garagem havia um gerador a diesel para abastecimento do veículo elétrico. E quando de repente perguntaram para o responsável pela garagem, mas afinal que esquizofrenia era aquela? Ele falou, gente, se eu colocasse uma subestação na minha garagem e puxar energia para carregar esse veículo, eu derrubo a rede do bairro o dia que eu estiver carregando. Ou seja, você simplesmente começou pela ponta errada. Mas o começo é assim mesmo, né? Para não errar, também a indústria tem que estar pronta para aumentos repentinos de demanda. Já no evento da NTU, em agosto, Flávio Pimenta, da Nansen, empresa produtora de estações de recarga, mostrou que estava de olho vivo, acompanhando o crescimento dos elétricos e atento ao ponto certo de fazer investimentos. Eu acho que a gente está quase na curva em que isso vai deixar de ser protótipo, em que isso vai deixar de ser projeto piloto e vai passar a ser realmente utilizado em larga escala, até porque existe uma discussão muito grande em trazer qualidade do transporte público para o cliente. A indústria está preparada, mas ainda não está bom para todo mundo. Tem a questão dos impostos, como contou o Danilo Festner, diretor de operações comerciais da Iveco. Nosso primeiro objetivo com esse modelo é introduzir essa oportunidade em países como Chile, Colômbia, Uruguai, Costa Rica, que são países que já têm essa característica de estar comprando veículos elétricos e, ao mesmo tempo, não têm barreiras de importação como o Brasil tem. Então, o governo deve incentivar os veículos elétricos? Mas e os importados? Devem ser taxados mais ou menos? A questão da carga tributária incomoda a todos, mas no caso do imposto de importação, na competição pelo mercado elétrico, a disputa tem gente grande envolvida. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, pressionava pelo fim da isenção de imposto para os veículos totalmente elétricos através de seu presidente, Márcio de Lima Leite. Nós defendemos 35% de imposto de importação para os veículos elétricos. E que fosse criado um regime de cotas para que não tivesse o efeito que teve da China na América Latina, para que não fosse um crescimento que passasse de 4% para 21%, para que se tenha a introdução da nova tecnologia, mas que não seja usado como uma entrada para acabar com o mercado local. O governo brasileiro ele tem sinalizado que não gostaria de fazer mudanças abruptas. Então, uma alternativa que tem se discutido é de fazer